Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e eu vim resolver com você hoje a questão de número 48 do vestibular CEDERJ do ano de 2020 para o primeiro semestre. Vamos ler aqui o nosso enunciado? Os valores 3, 3,5, 5,5, 6,5, 7, 7,5 representam as notas de 6 estudantes em um teste. O desvio padrão desse conjunto de dados é um número que pertence ao intervalo. Letra A, aberto em 0, aberto em meio. Letra B, aberto em meio, aberto em 1. Letra C, aberto em 1, aberto em 3 meios. E letra D, aberto em 3 meios, aberto em 2. Muito bem, gente. A gente precisa aqui entender de forma inicial o que vem a ser o desvio padrão. O objetivo dessa questão se desdobra em duas partes. Primeiro é o cálculo do desvio padrão em si e depois saber identificar em qual intervalo esse desvio padrão irá pertencer. O desvio padrão ele é uma medida proveniente da área da estatística. Ele tem o objetivo de dar ao pesquisador, ao analista dos dados, uma informação a respeito de quanto, de qual grau, em qual intensidade, os valores da pesquisa, que no nosso caso aqui são notas de alunos, estariam distantes do valor médio, que no caso aqui é a média aritmética. Vamos ver aqui então a fórmula, que existe uma fórmula para calcular o desvio padrão. Vamos ver. Então, a fórmula do desvio padrão é essa que está sendo aí exibida para você. O desvio padrão é o dp. Então, dp igual a raiz quadrada de um somatório, esse símbolo aqui, que é um sigma, que é a letra grega, sigma maiúsculo, ela indica que um somatório precisa ser feito. Mas somatório de quem? Aqui dentro desse parênteses tem um xn menos ma. Ma é a média aritmética. Xn é o valor de cada uma das medidas dessa pesquisa, cada uma dessas notas de aluno que a gente consegue perceber aqui. Ok? Então, xn é cada uma das medidas. Ma é a média aritmética e essa expressão dentro do parênteses xn menos ma é chamada de desvio. Repare que aqui tem o expoente 2, ou seja, a gente vai calcular aqui a soma dos quadrados dos desvios, aqui em cima no numerador da fração aqui que está dentro da raiz, e esse n aqui embaixo é o número de dados que nós temos, no caso aqui o número de notas, que são 6. A gente vai substituir depois esse n por 6. Aqui embaixo eu coloquei uma reta, repare que eu coloquei alguns buracos aqui nessa reta, porque todos os intervalos que a gente vai procurar encaixar o nosso desvio padrão são intervalos abertos, então por isso que eu coloquei esses buracos aqui na nossa reta real. E repare outra coisa também, que nas nossas respostas aqui das nossas opções, nós temos números inteiros e frações. Aqui eu tirei essas frações. Eu coloquei, em vez de colocar 1 sobre 2, eu coloquei 0,5. Ok? Porque meio é 0,5. A fração meio é 0,5. E 3 meios é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Por isso que eu coloquei desse jeito aqui. Depois, daqui a pouquinho, vocês vão ver por que eu tomei essa decisão de colocar essa reta com esses valores aí desta forma. Tá? A gente vai tentar encaixar o desvio padrão aí. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? A gente vai calcular o quadrado do desvio, que é essa expressão aqui, que eu estou sublinhando para você ver. Nós vamos calcular o quadrado do desvio para cada uma dessas medidas, cada um desses valores de nota, ok? Então, vamos lá calcular isso? Mas antes de calcular esses quadrados de desvio, a gente precisa saber a média aritmética,
Vamos para ela então, depois a gente vai calcular os quadrados dos desvios. Média aritmética, como você deve bem lembrar, ela é a soma de todos os valores, que no nosso caso aqui é a soma de todas essas notas, dividido pela quantidade. Então, vamos somar todas essas notas e dividir por 6, porque 100 são 6 notas. Ok? Então, vamos lá. Então, apareceu aqui para você, média aritmética, no quadrinho aqui em vermelho. Média aritmética com a soma de todos os valores, divididos por 6, porque nós temos 6 valores. Então, vamos lá, vamos fazer essa soma aqui. Se você somar todos esses valores, você vai encontrar 33. Então, somando todas as notas aqui desses estudantes, a gente encontra 33. E nós temos que dividir por 6. 33 dividido por 6 vai dar 5,5. Essas contas de soma e de divisão, eu vou deixar por sua conta. Eu vou montar para você aqui a conta que precisa ser feita e vou colocar o resultado. Não são contas difíceis, você mesmo pode fazer aí essa conta, já deve até possivelmente ter feito. E essa divisão aqui é a mesma coisa, tá? 33 dividido por 6 dá 5,5. Agora que a gente já tem esse valor, a gente pode calcular o quadrado do desvio para cada uma dessas notas. Vamos ver então como que a gente esquematiza isso? Vamos ver aqui os nossos quadrados de desvio aqui. Então, tá aqui. Né? Já coloquei aqui para a gente a expressão do quadrado do desvio para cada uma das nossas medidas. Então, a gente vai calcular cada um desses quadrados e depois vai somar todos eles, porque aqui dentro tem um somatório. Então, a gente vai ter que fazer isso. Vamos lá, então. Para a primeira medida, vai ficar assim. A primeira medida é um 3. Então, vai ficar 3 menos a média aritmética. A média aritmética é 5,5. Então, vai ficar 3 menos 5,5 elevado ao quadrado. 3 menos 5,5 vai dar menos 2,5. E 2,5 elevado ao quadrado eu posso fazer igual a gente faria para elevar o 25 ao quadrado. Né? Eu esqueço da vírgula para fazer a conta e lembro dela no final na resposta. 25 ao quadrado daria 625, né? 25 vezes 25. Porém, aqui a gente tem vírgula. Como a gente tem uma casa decimal e o expoente é 2, o número de casas vai dobrar. Então, em vez de eu ter uma, eu vou passar a ter 2. Então, a minha resposta é 6,25 positivo. Tá? Aqui é negativo, mas todo número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo, tá? É aquela velha conversa. Você, quando eleva ao quadrado, multiplica o número por ele mesmo. O número é negativo, então vai ficar menos vezes menos. Menos com menos vai dar mais. Então, por isso que teve que dar positivo aqui a nossa resposta. Ok? Assim como vão dar positivas todas as respostas aqui. Tudo que você eleva ao quadrado sempre vai ficar... Todo número real que você eleva ao quadrado vai sempre dar positivo. Ok? Segundo desvio, vou pegar a segunda medida, que é um 3,5, tá ele aqui, e vou diminuir da média aritmética, que é 5,5. Então, vou ficar com 3,5 menos 5,5. Isso vai dar 2 negativo. 2 elevado ao quadrado dá 4, ok? Agora, o quadrado do terceiro desvio, a terceira nota é 5,5. Então, vai ficar 5,5 menos a média aritmética, que também é 5,5, elevado ao quadrado. 5,5 menos 5,5 dá 0.
0 elevado ao quadrado é 0 vezes 0, que também dá 0. Agora, com isso, a gente vai para o quarto desvio. A quarta nota é 6,5, então vai ficar 6,5 menos 5,5 elevado ao quadrado. 6,5 menos 5,5 vai dar 1. 1 ao quadrado dá 1 mesmo, tá? 1 vezes 1 vai ter que dar 1. O nosso quinto quadrado de desvio é a quinta nota menos a média aritmética elevado ao quadrado. Então, vai ficar 7 menos 5,5 elevado ao quadrado. Aqui, 7 menos 5,5 vai dar 1,5. 1,5 elevado ao quadrado eu vou proceder igual eu procedi lá no primeiro desvio, no primeiro quadrado de desvio. Eu vou fazer esse quadrado aqui como se fosse o quadrado do 15. 15 vezes 15 dá 225. Aqui eu tenho uma casa decimal, quando eu elevo ao quadrado eu passo a ter duas. Então, vai ter que ser a resposta aqui 2,25, ok? O último desvio vai ser a última nota, que é 7,5, menos a média aritmética, que é 5,5, ok? 7,5 menos 5,5 dá 2. 2 elevado ao quadrado vai dar 4 de novo. Então, o nosso objetivo era calcular o somatório do quadrado dos desvios, né? Dos quadrados dos desvios. Então, eu tenho que somar esses resultados todos aqui que nós encontramos, ok? Então, vamos somando isso aí tudo, você vai encontrar o valor de 17,5. Esse somatório vai dar 17,5. Ok? Com isso, com esse resultado, o que a gente pode fazer? A gente já pode aqui calcular o nosso desvio padrão. O nosso desvio padrão, ele é o somatório dos quadrados do desvio, né? A raiz quadrada do somatório dos quadrados dos desvios, que a gente achou 17,5, dividido pela quantidade de valores que nós usamos nessas medidas, que foi 6. Aí agora a gente tem que fazer essa conta. 17,5 dividido por 6. 17,5 dividido por 6 vai dar 2,91111. Se você fizer essa divisão aí, você vai encontrar esse valor. Eu vou aproximar esse desvio padrão para a raiz quadrada de 2,9. Com esse valor já vai ser suficiente para a gente fazer aqui uma aproximação e localizar ele na reta, ok? Porém, você pode se perguntar, mas na reta aqui eu não tenho nenhuma raiz, como é que eu vou localizar essa raiz aqui em uma raiz ainda de número decimal? Vamos lá, gente. Vamos pensar aqui um pouquinho para a gente entender em que região dessa reta o meu desvio padrão vai ficar. Aqui eu tenho o número 1, né, aqui no meu intervalo. Você concorda comigo que 1 é a mesma coisa que raiz de 1? Concorda comigo? A raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui eu posso pensar aqui como se fosse uma raiz. O meu desvio padrão é a raiz de 2,9. 2,9 é maior do que a raiz de 1. Então, seja lá onde o meu desvio padrão estiver, ele com certeza está depois desse 1 para a direita. Então, ele vai estar nessa direção aqui. Agora, vamos avançar um pouco mais para saber onde ele está. Então, tem duas opções aqui para a gente. Ou o desvio padrão está entre 1 e 1,5, aí a resposta seria a letra C. Ou ele está entre 1,5 e 2, aí a resposta seria letra D. Vamos aqui usar um dos cálculos que a gente fez aqui nos quadrados dos desvios para a gente ter a certeza
do intervalo que a gente vai localizar o desvio padrão. Vamos lá. Olha só para esse quinto quadrado de desvio aqui que a gente calculou. A gente calculou 1,5 elevado ao quadrado. E isso deu o quê? 2,25. Que conclusão a gente pode tirar? Se 1,5 elevado ao quadrado é 2,25, se eu tirar a raiz quadrada de 2,25, eu vou encontrar o 1,5, 1,5. Então, eu posso escrever esse número decimal aqui, 1,5, como se fosse a raiz quadrada de 2,25. Aí facilitou a nossa vida, porque o que eu quero é a raiz de 2,9. A raiz de 2,9 é maior do que a raiz de 2,25. Então, o nosso desvio padrão está localizado nesse intervalo aqui, entre 1,5 e 2. 2 é a mesma coisa que raiz de 4, né? Raiz quadrada de 4 vale 2, e é maior do que 2,9. Então, de fato, o nosso desvio padrão está localizado entre 3 meios e 2. Com isso, a nossa resposta é a letra D. Ok? Essa questão ficou um pouco longa, tem muitos cálculos, tem muitas coisas. Se você se perdeu em alguma parte e ficou com dúvida, escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para tentar te ajudar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você. Bons estudos!